Olá a todas e a todos, estamos dando continuidade a este curso, de administração numa perspectiva heterodoxa. Hoje o nosso problema central será compreender se a administração ela pode ser entendida também como uma arte. Esse é um tema que perpassa o senso comum, muitas vezes nos cursos introdutórios de administração, em palestras magnas, que dão aberturas a cursos de administração. Geralmente se pergunta, administração é uma arte, é uma ciência, é uma técnica? O que é a administração? Nós já discutimos nos vídeos anteriores, diversos conceitos que perpassam o campo e vimos também quem faz a administração, sobre as diversas visões. Hoje vamos tentar estabelecer, ainda mapeando esses conceitos gerais da administração, a relação da administração com a arte. No senso comum, há uma ideia de que a administração, obviamente, é uma arte. Por quê? Porque há empresários que emergiram do nada, sem capital intelectual, sem compreensão da ciência da administração ou das suas técnicas e conseguiram sucesso. Logo, são artistas. Essa é uma visão do senso comum. O nosso interesse aqui, para além do senso comum, que tem a sua importância, é compreender como as perspectivas acadêmicas enxergam essa relação entre administração e arte. Para tal, nada melhor do que começarmos pelos clássicos gurus da área. E eu quero começar com essa entrevista do Hidalberto Chiavenato, no site Administradores, que ele abre a caixa de ferramentas dos administradores e responde para nós se a administração é uma arte. O que ele vai dizer? A administração é uma profissão que envolve pelo menos três grandes dimensões: a ciência, a tecnologia e a arte. E por quê? Porque exige discernimento, intuição e perspectiva. Ele não deixa claro no conceito dele o que ele entende por arte, mas ele fala que a administração é uma arte, subentendendo-se possivelmente essa dimensão da intuição. E essa dimensão da intuição é aquela necessária para que os indivíduos em organizações consigam transladar, a expressão que ele utiliza, as decisões alcançando seus objetivos. Um outro ator, também um guru da área, porém numa perspectiva internacional, Peter Drucker, que nós vimos nos cursos anteriores, ele comunga dessa ideia. Ele detalha um pouco mais que a administração é uma arte, porém uma arte liberal. Por quê? Porque a administração é uma prática e é uma prática aplicada. E aí ele vai dizer ainda que a administração, além de ser uma prática aplicada, ela tem pela função do administrador que utiliza das suas capacidades artísticas para executar a administração, consequentemente alcançando seus objetivos. Então nós vemos nessa visão desses dois autores de livro-textos aí que a administração pode ser entendido como uma arte. Claro, numa visão ortodoxa. Se nós fôssemos beber de uma visão heterodoxa, nós poderíamos recorrer, por exemplo, a este artigo publicado na revista Organizações e Sociedade, uma revista de peso na área das pesquisas brasileiras em administração, de Omar Ktuf, que foi um autor que nós já comentamos nas videoaulas anteriores. Ele é um autor canadense e que ele vai dizer o seguinte: a administração não é uma arte. Diferente dos gurus, a administração não é uma arte. Por quê? Porque ele vai definir a arte. O que é arte para ele? A arte é a busca do estético, da emoção. A arte não se avalia pelo dinheiro, mas pela emoção. Diferente da administração, que tradicionalmente busca maximizar os seus interesses, multiplicar o lucro e fazer dinheiro. Essa máquina, esse conjunto de procedimentos que visam fazer dinheiro, não é uma arte para Ktuf, já que a Ktuf assume muitas vezes como um pano de fundo uma ideia quase kantiana de que a arte é um processo de desinteresse, que nós veremos nos próximos minutos. Enfim, nós vemos que no campo da administração nós temos pelo menos essas visões que conflitam. Mas seria interessante a gente beber, talvez, de uma fonte um pouco mais sólida que possa responder para nós. Talvez, para compreender o que é arte, seria interessante compreendermos como os filósofos pensam arte, já que a disciplina de arte, ou melhor, de estética, é uma das disciplinas obrigatórias de um curso de graduação em filosofia. Então, a filosofia ela tenta definir a arte sobre dois caminhos. O primeiro, a arte entendida como um objeto. Então, o que é a arte? A arte é todo artefato criado pelos homens, que pode ser definido como uma obra-prima. Então, por exemplo, a arte pode ser um produto do teatro, da dramaturgia, por exemplo, da poesia, de uma pintura, de uma composição musical, de uma dança. Isso seria o objeto
do estudo da estética, que seria a obra-prima e que seria a arte. Mas o que seria a estética? A estética seria exatamente o estudo que visa compreender o que define esse objeto como artístico em comparação com outro objeto, talvez da mesma natureza, que não seja artístico. Por exemplo, por que uma música pode ser considerada uma obra-prima e uma mesma música da mesma natureza não entra nessa categorização? Esse é o estudo da filosofia que nós chamamos da estética. O objetivo da estética é compreender o que é o belo. E ao compreendermos o que é o belo, a gente consegue chegar naquilo que nós definimos como uma obra-prima, ou seja, como a arte. Para começarmos essa breve introdução ao pensamento filosófico, eu fiz uma consulta, como eu fiz nas videoaulas anteriores, né, por meio da análise da semiótica, e coloquei no Google o que o Google diz para nós quando a gente coloca a palavra belo. Né? Veja que apareceu para nós aqui, nós conseguimos ver aqui, o belo é o belo. Né? O belo é o belo brasileiro, veja que interessante. Então a gente tem uma referência do belo nacional. Né? O belo, claro que esse compositor de música popular brasileira, o pagode, né? Ele é definido como belo, mas poderíamos refletir, será que ele é tão belo assim? Mas será que o Google, quando disse belo, se referia ao cantor belo pelo belo? Ou belo pela composição bela que ele compõe? Mas será que a composição que ele compõe é bela? Enfim, para compreendermos se o belo é belo ou não, a gente precisa mergulhar nos clássicos da filosofia. E seria interessante, eu sugiro para quem tiver interesse, um livro introdutório, né? George Colley, O que é arte? Nesse livro ele vai dizer, a arte, né, enquanto um objeto de obra-prima, ela é manifesta pela compreensão do belo. E o que é o belo? O belo é tudo aquilo que causa admiração. O belo é tudo que causa prazer estético, né? Então a gente poderia perguntar, o belo é belo? Bem, o belo é belo porque para algumas pessoas ele causa admiração, para outras ele causa apreço, para outras ele causa cositas más, que poderíamos chamar de um prazer estético. Então ele é belo. Porém, para ser belo não basta ser belo. O belo precisa de uma intervenção humana, ele precisa ser fruto de uma produção humana. E o belo não é fruto de uma produção humana, ele é um ser humano, então o belo não é belo. Mas vamos entender o que é o belo, então. A partir da filosofia, uma questão orientadora é compreender se há um belo em si. Ou seja, existe algo que pode ser captado por todos como um belo, ou o belo está nos olhos de quem vê? Essa imagem, por exemplo, aqui representa supostamente um especialista, né? Uma autoridade, um crítico que vem determinar o que é o belo. Ele consegue captar o belo e dizer para as outras pessoas, pobres e mortais, que não conseguem captar o belo, e ele vai ensinar as pessoas a apreciar o que é o belo. Essa ideia, na verdade, ela não é uma ideia recente, né? Platão, um dos considerados pais da filosofia ocidental, ele vai dizer o seguinte, que o belo, ele existe por si. Existe um belo, existe um ideal de belo, e que nós, obviamente, aqui tentamos, em seus diversos artefatos, né, por meio da poesia, do teatro, da literatura, tentar alcançar esse belo, muitas vezes pela imitação. Ainda que a gente não consiga alcançar esse belo, a gente sabe que existe o ideal de belo. Então existe um belo por si, um belo em si, né? E esse belo em si deve ser buscado, muitas vezes, no plano inteligível, na concepção de Platão. Para refletir sobre essa observação de Platão, e ele diz que há um belo em si, vejam esse quadro Guernica, uma composição de Pablo Picasso, em 1937. Ele compôs essa pintura no auge da Guerra Civil Espanhola, né, no governo do Franco. E há uma anedota interessante, que uma vez um general chegou para ele, né, viu essa obra, essa pintura, e perguntou para ele, né, quem fez essa porcaria aí? E o Pablo Picasso respondeu da seguinte forma, olha, quem fez essa porcaria foram vocês, generais, aí na guerra. Eu simplesmente a retratei. Né? Essa anedota representa duas visões de mundo, né? Duas visões de mundo que conflitam. Enquanto um elabora sua arte, que vem ser vangloriada como obra-prima, para outros isso é uma porcaria. Né? Então não há um belo em si, vamos tentar compreender esse belo em si a partir desse fenômeno do futebol. Na lenda do futebol, há quem sustente que um dos principais gols do Pelé foi realizado, se não me engano, em 1957, no Campeonato Paulista, no estádio da Juventus, né? Da Juventude, né? No estado de São Paulo. Dizem que o Pelé realizou um chapéu em 5 ou 6 jogadores, fez um gol ontológico numa partida que ele estava tendo um desempenho pífio e saiu aplaudido do estádio. Os torcedores aplaudiram por mais de 10 minutos, né? Então,
essa cena não foi retratada em vídeos, mas em histórias, né? Isso é considerado para muito uma obra-prima. Mas a gente pode perguntar, né? Claro, Pelé é uma obra-prima do futebol, mas e quem não entende de futebol, quem não gosta de futebol porque nunca assistiu uma partida de futebol, ainda que seja pouco provável, né? Será que essa pessoa consegue enxergar o futebol da mesma maneira como um torcedor? Ou será que o futebol, para ser apreciado enquanto uma arte, ele precisa ser ensinado? É esta visão do ensino da arte que temos um autor como Hume, que vai dizer que o que é o belo? O belo não é uma questão existencial, algo que existe por si. O belo é simplesmente uma questão de hábito. Nós aprendemos através do hábito pela sociedade a valorizar, a gostar daquilo que é bom ou não. No caso do futebol, por exemplo, porque nós temos uma paixão muito grande pelo futebol, como alguns outros países latinos têm e outros não. Por exemplo, na Venezuela, o esporte número 1 da Venezuela, se eu não me engano, é o beisebol, né? Então eles possuem uma paixão pelo futebol, mas não tanto quanto a nossa. Então esse é um exemplo, na visão de Hume, que o belo é uma construção. E ele vai dizer o seguinte, né? É pelo convívio que a gente aprende a gostar ou desgostar. A teoria dele é reforçada a partir dessas duas imagens aqui. A primeira imagem é a igreja em Santos, a igreja do Imbaré, uma igreja de tradição gótica, e a segunda imagem é uma igreja também tradicional na cidade de São João del Rei, Minas Gerais, que representa o barroco. Para nós é óbvio que essas duas manifestações artísticas, né, são manifestações artísticas de obra-prima, já que representam um belo, já que representam uma apreciação. Porém, a gente tem que perguntar, sempre foi um sinônimo de belo? Na história a gente pode observar que no período do Renascimento, o Renascimento foi um movimento político, cultural e econômico que se afastou da Idade Média. Então, para aqueles do movimento do Renascimento, uma igreja gótica não era um sinônimo de belo. Da mesma forma que o Barroco, como uma tentativa da própria igreja, né, de renovação e frente à Renascença, né, adotou esse processo estético e que foi motivo de chacota por décadas, né, por centenas de anos, e hoje é considerado uma obra-prima, né? Então, o que é belo hoje muitas vezes vai mudando ao longo da história. Esse é um fenômeno que Immanuel Kant captou. Ele vai dizer o seguinte: o que Kant faz? Kant faz uma síntese do pensamento de Platão e do pensamento de Hume. Ele vai dizer que não existe, como Hume disse, um belo por si que pode ser captado por todos da mesma forma. Mas todos nós, em sociedade, enxergamos algo como belo, ainda que a gente divirja sobre o que é. Se todos nós enxergamos algo como belo, a gente consegue compartilhar de um conceito universal do belo. Então, há um conceito universal do belo, só que esse conceito universal do belo é vazio, porque as percepções, a sensibilidade dos indivíduos se moldam. Mas isso não impede dele elaborar um conceito. Para ele, apreciar uma obra de arte é um sinônimo de um prazer desinteressado. E o que consiste, para Immanuel Kant, esse prazer desinteressado? Trata-se daquela função que não tem uma perspectiva unitária, prática. É uma função contemplativa. Esse é o esforço artístico para ele. Mas será que isso procede? Né? Até para a gente tentar responder a nossa pergunta, se a administração ela é ou não uma arte, vamos analisar então se a nossa arte de fato é desinteressada. Se formos, por exemplo, em alguns museus, aqui no Brasil, por exemplo, e no mundo afora, a gente vai observar alguns utensílios, como, por exemplo, um pinico, né? Uma louça, que no passado não era um sinônimo de arte, era um tecido do cotidiano e que para nós utilizamos hoje muitas vezes como uma preservação de um objeto do passado, até considerando como uma arte. Ou, por exemplo, essas duas máscaras que representam a cultura indígena americana e a cultura dos povos africanos, se eu não me engano, a primeira dos povos da Nigéria. Para eles, essas máscaras, que para nós são obras-primas, que talvez poderiam ser leiloadas a valores estratosféricos, hoje eram simplesmente instrumentos de religião. Não eram considerados obras artísticas naquela época. Então, algumas questões não eram utilizadas como arte, hoje são utilizadas como arte, inclusive numa perspectiva desinteressada, sendo que no passado ela tinha uma outra funcionalidade. Podemos ainda pensar se a arte de fato é um instrumento desinteressado. Um dos maiores espetáculos artísticos circenses do mundo é o Cirque du Soleil, que, diga-se de passagem, está com uma crise monstruosa, podemos até discutir nos próximos vídeos, né? Esse estudo de caso é um dos circos mais famosos do mundo e também um dos mais caros, diga-se de passagem, né?
E se nós formos pensar hoje, grande parte da nossa arte é uma arte paga, né? Que é um fenômeno dito da indústria cultural. A gente pensa a arte como um produto que nós consumimos. Então, como pensar essa arte desinteressada, sendo que ela muitas vezes ela é útil e ela é monetarizada enquanto um produto, né? É nesse mesmo sentido, e para fechar essa discussão filosófica, Pierre Bourdieu vai dizer que a arte hoje serve como instrumento de distinção. Por exemplo, o caso do balé, né? O caso do balé, há uns 30, 40, 50 anos atrás, era um fenômeno artístico de distinção da classe média. Então, para as moças elegantes da elite, fazer balé era um sinônimo de distinção social. Então, eu consumia da arte para servir como um instrumento de distinção. Então, como pensar numa arte desinteressada, né? Então, o que é a arte? Se a gente consegue observar que ela pode mudar ao longo do tempo e que ela pode ser vista para alguns como um processo metafísico, para outros, ou seja, que há uma essência em si, para outras não, ela perpassa os olhos de quem a vê, né? Esse é um ponto que nos gera um problema pior do que o inicial, porque se nós estávamos agarrados nas ideias simples do senso comum ou dos livros textos, agora a gente vê que existem várias possibilidades interpretativas sobre o que é arte, sobre o que é o belo. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, eu estou aqui angustiado. Esperava respostas, até para responder corretamente nas provas, e emergiram questões que me geram mais dúvidas, talvez. E as dúvidas, muitas vezes, pelas diversas possibilidades interpretativas, me geram angústia. E a angústia me gera ansiedade. E a ansiedade, muitas vezes, me gera depressão, o que me torna infeliz. Então, eu imagino que essa videoaula não tenha sido útil para mim, exceto se nós concluirmos que a administração é uma arte. Sim, a administração é uma arte. Por que a administração é uma arte? Porque está nos livros textos. Não vamos beber de filosofia, um curso que as pessoas aprendem a fazer miçangas, não é o nosso caso. A administração é uma arte porque ela pode servir como um instrumento de maximização dos objetivos, desde que o indivíduo consiga captar o que o social determina para ele. E fecharemos desse conceito feliz, alegre, saltitante, todos nós, respondendo, claro, a nossa pergunta inicial. E o belo? O belo é belo? Eu deixarei para vocês aí essa bela imagem do nosso compositor belo. Bem, eu disse que o belo era belo esteticamente, né? Mas eu esqueci de questionar se a composição artística do belo também era bela. Bem, mas esse é um outro assunto para o nosso próximo encontro. Muito obrigado.